Olá, eu sou o Paulo Riga do Tecnoblog e este aqui é o LG Q6 Plus. Quando a LG apresentou o Q6, eu falei, finalmente! A linha de smartphones da LG no Brasil não fazia muito sentido para mim, porque a empresa tinha os aparelhos de entrada, que eram K4, K8, K10, que custam até uns R$1.000, e depois pulava direto para a linha G, de R$4.000. Tinha um buraco muito grande entre as duas principais famílias da LG. Agora a gente finalmente tem um aparelho para ocupar um pouco esse segmento de aparelhos intermediários um pouquinho mais premium com o Q6. Ele se parece bastante com o G6, mas é menor, tem um hardware mais simples e um preço mais convidativo. Mesmo assim, no Q6 Plus, a LG colocou alguns números que chamam bastante atenção, como os 4 GB de RAM e os 64 GB de armazenamento interno. Será que vale a pena? Senta aí que eu conto tudo nos próximos minutos. Com certeza o maior destaque do Q6 Plus é ter um design relativamente compacto, com poucas bordas em volta da tela, sem custar uma fortuna. O Q6 foi lançado por R$1.299 e o Q6 Plus por R$1.599. Lembrando sempre que tem uma forma mais barata de comprar seu smartphone, principalmente no caso da LG, que costuma baixar muito de preço depois do lançamento, que é usando a extensão do Tecnoblog para Chrome. Ela tem um módulo testador de cupons que testa automaticamente milhares de cupons quando você estiver finalizando sua compra numa loja online e aplica o maior desconto possível. O link para instalar tá aqui na descrição do vídeo e no card aqui em cima. E tanto o Q6 quanto o Q6 Plus tem bordas de alumínio que dão um aspecto mais sofisticado, especialmente para um aparelho dessa faixa de preço. Combinado com belo aproveitamento de espaço na frente, eu diria que é um aparelho que chama muito atenção dentro dessa categoria. Mas claro que, custando 1/3 do preço de lançamento do G6, a LG fez algumas concessões. E o principal problema aqui é a traseira de plástico. Veja bem, eu não tô falando de plástico é horrível, barato, de baixa qualidade, coisa de smartphone de entrada da Samsung, mas da escolha do acabamento que a LG fez no plástico. Existem algumas opções quando não se usa vidro ou metal na traseira. Dá pra colocar um plástico fosco, dá pra colocar um plástico texturizado, que é o que a maioria dos fabricantes acaba fazendo, e dá pra colocar esse plástico meio glossy, com essa finalização mais brilhante. É legal porque dá uma sensação de vidro, né? De fato fica uma coisa mais bonita. O problema é que esse plástico risca com muita facilidade. Eu usei o Q6 Plus durante uma semana, ele ficou no meu bolso e na minha mesa de trabalho, e a traseira tá lotada de riscos, parece até que eu passei uma lixa. Então eu fui pesquisar pra ver se outras pessoas estavam com o mesmo problema, pra ver se não foi um descuido meu, e de fato, reviews estrangeiros citam essa questão, e o nosso querido editor de vídeo, Barba, que também tá com o Q6 Plus, inclusive esse smartphone que vocês estão vendo aqui é o dele, notou essa fragilidade na traseira também. É uma pena, pra mim é uma falha de design e é quase tão ruim quanto o iPod Classic, os mais velhos devem se lembrar. O uso de uma capinha é praticamente obrigatório. Reparem que ele não tem uma coisa muito importante, que até smartphones de R$700 estão vindo, que é o leitor de impressões digitais. A LG achou que seria uma boa ideia tirar o sensor de digitais e botar só uma tecnologia de reconhecimento facial. Faz sentido, né? Se a Apple pode, por que a LG não pode? O problema da tecnologia de reconhecimento facial do Q6 Plus é que ela é simplesmente ruim. Em condições normais de temperatura e pressão, você simplesmente levanta o aparelho, ele liga a tela, aciona a câmera frontal, te reconhece e já desbloqueia. Na prática, o que acontece é, primeiro, no escuro não funciona. Se a iluminação estiver um pouquinho ruim, ele já vai ter mais dificuldade para reconhecer. Segundo, se eu tivesse qualquer alteração no penteado do meu cabelo, ou se eu colocasse meus óculos, por exemplo, ele ou não me reconhecia ou demorava demais para reconhecer. Isso mesmo recadastrando o rosto para tentar deixar mais preciso. Terceiro, a tecnologia não é segura, porque ela pode ser burlada com uma foto na tela de outro smartphone. Tem como ativar o reconhecimento facial avançado, mas se mesmo no modo inseguro ele já demora e falha, você deve imaginar o que acontece quando ativa o avançado. Demora 3, 4, 5 segundos, fica praticamente inutilizável. Em outras palavras, o reconhecimento facial do Q6 Plus foi uma tentativa da LG em economizar dinheiro na produção do aparelho e definitivamente não deu certo. No final das contas, é melhor usar uma senha. Falando da tela, o Q6 Plus se dá bem dentro da categoria dele. Eu achei que o brilho é um pouquinho fraco, poderia ser mais alto, mas dá pra relevar se a gente pensar que ele é um smartphone no nível de um Moto G5, que tem o mesmo calcanhar de Aquiles, né? O painel é um IPS LCD de 5 polegadas e meia, com resolução de 2160 por 1080 pixels, que nada mais é do que um Full HD um pouquinho esticado para ficar em proporção 18 por 9. A definição é muito boa, as cores são equilibradas e o contraste é ok.
Minha crítica fica por conta de um filtro estranho que a LG coloca na tela por software para tentar aumentar a percepção de nitidez. É uma coisa que as fabricantes costumam colocar no pós-processamento das câmeras, mas na tela a LG é a única que eu vejo fazendo isso. Isso já aconteceu em outros aparelhos e no Q6 Plus, como o painel já tem uma definição muito boa, isso foi desnecessário. O grande problema é que se você olha um pouquinho mais atento, dá pra perceber umas bordas artificiais em volta dos caracteres. Então é uma tentativa da LG em tentar melhorar alguma coisa que acaba estragando tudo. Talvez uma pessoa normal não perceba, mas como eu falei pra você nesse vídeo, com certeza você vai notar isso. Pô, LG. No software, a LG teve o mesmo problema da Samsung no passado, né? Ela já teve a fase ruim dela, quando colocava um monte de aplicativos inúteis e tinha uma interface toda colorida, cheia de cores de gosto duvidoso que não fazia o menor sentido. Mas hoje, o Android 7.1.1 Nougat, que vem no Q6 Plus, traz uma interface que me agrada bastante. É um visual predominantemente branco, com algumas animações bem sutis, que não pesam nem pros olhos e nem pro hardware. Já faz um tempinho que a LG consegue entregar uma interface bastante fluida, mesmo em aparelhos que não tenham uma GPU tão potente. Ponto para LG. Existem poucos aplicativos pré-instalados no Q6 Plus, basicamente você encontra a suíte do Google, que é obrigatória, alguns aplicativos de suporte da LG, algumas ferramentas básicas com um gerenciador de arquivos, um gravador de áudio e obviamente os aplicativos necessários para que os recursos dele funcionem, como o aplicativo de rádio FM e de TV digital. A TV digital pega bem, ela exige um rabicho no conector de fone de ouvido e sintoniza canais digitais em alta definição. O aplicativo permite gravar programas, ver o guia de programação, é muito bom. Avaliar a câmera do Q6 Plus é um pouquinho complicado porque hoje ele está numa faixa de preço de intermediário premium, em que a gente tem câmeras que são boas de fato. Nesse cenário de preço de lançamento, comprar um Q6 Plus por causa da câmera não faz sentido. Mas como eu sei que preço de smartphone da LG despenca depois de algumas semanas ou meses, já dá para avaliar como se ele custasse uns R$1.000, R$1.100. E mesmo assim, a câmera da LG não impressiona tanto. Ela pode servir para compartilhar suas fotos em boas condições de iluminação em alguma rede social, tipo Instagram, mas se você exige uma certa qualidade, já não dá mais conta. Na traseira a gente está falando de um sensor de 13 megapixels e uma lente com abertura f/2,2. Com bastante luz, o Q6 Plus tira fotos com cores que chamam a atenção, sem parecer artificial demais, e com alcance dinâmico ok. Ele estoura bastante, mas em geral você vai conseguir boas imagens. O nível de ruído é baixo e a nitidez é satisfatória. À noite, a câmera já mostra as limitações. A nitidez continua relativamente boa, mas você vai notar bastante ruído em áreas de sombra. Na câmera frontal de 5 megapixels, a gente tem uma câmera que serve pro básico. As cores agradam, mas a definição é de mediana para ruim. Em comparação com o Galaxy S5 2017, por exemplo, ele perde feio. E também tem bastante presença de ruído, que aumenta em cenários com luz artificial. Vamos para a parte estranha do Q6 Plus, que é o hardware. Aqui eu tenho 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, com direito a uma entrada para micro SD. Inclusive, obrigado LG por não usar o slot híbrido, dá para colocar 2 chips de operadora e um cartão de memória. A questão aqui é o processador Snapdragon 435. Não é um chip ruim, ele é um pouco pior que o Snapdragon 625 em termos de CPU, mas a GPU, que é o Adreno 505, é claramente um fator limitante do Q6 Plus. Nos aplicativos de terceiros, ele simplesmente não é fluido. Você rola a timeline do Twitter, do Instagram, do Facebook, dá umas travadinhas chatas a cada segundo que eu não encontraria em um aparelho dessa faixa de preço. Além disso, os jogos nem pensar. O maior problema do Q6 Plus é que ele tem uma tela com uma resolução maior que Full HD e o chip gráfico claramente não consegue dar conta. Eu rodo Breakneck, Unkilled e vejo umas quedas bizarras na taxa de frames que prejudicam bastante a jogatina. Se você não joga ou joga bem pouco, o Q6 Plus dá conta do recado sim. Mas não pense que o multitarefa é ágil só por causa dos 4 GB de RAM, porque o processador acaba sendo um limitador aqui, e ele constantemente recarrega alguns aplicativos. Parece até que a LG colocou tanta RAM, que o aparelho simplesmente não consegue usar. É um conjunto meio desequilibrado sim. Por outro lado, a bateria dá conta do recado. Nos meus testes, tirando o Q6 Plus da tomada às 9 da manhã, navegando na web por 2 horas, ouvindo música por streaming por 2 horas, sempre no 4G, e eu sempre cheguei em casa por volta das 10 da noite com algo entre 35% e 45% de bateria. É uma bateria que pode não impressionar muito no papel, ela tem capacidade de 2.900 mAh, mas que na prática funciona bem, vai aguentar até o final do dia para a maioria das pessoas. Vale a pena?
Eu tenho um problema com a LG porque ela lança algum smartphone que no geral parece bom, mas sempre tem alguma coisinha ou algumas coisinhas que prejudicam muito o produto. No caso do G6, o aparelho era bom, o design chamava atenção, era fantástico, a bateria aguentava bem, mas a LG vai lá e me lança um aparelho de R$4.000 com um processador da geração passada e 32 GB de espaço. No caso do Q6 Plus, eu gostei bastante do formato dele, ele traz as bordas mínimas para um segmento mais acessível, isso é bem bacana, a bateria é boa, vai até o final do dia sem nenhum problema, e ele tem 64 GB de armazenamento, o que é suficiente para quase todo mundo, e isso independente de faixa de preço. Mas ele não tem leitor de impressões digitais, e a alternativa que ele já adotou, que é o reconhecimento facial, não funciona direito. Essa traseira de plástico brilhante risca com extrema facilidade, e por fim o desempenho acabou sendo decepcionante, apesar de no papel ele parecer bom. Pelo preço de lançamento, que é R$ 1.599, eu acho que o Q6 Plus não faz sentido. E por uns R$ 1.100, que deve chegar daqui a alguns meses, talvez ele comece a ser uma boa opção se você faz questão desse design quase sem bordas, que realmente é muito bonito. De resto, eu acho que tem opções melhores, como o Galaxy A5 2017 e o Moto G5S Plus. Eles não são melhores em tudo, mas no geral acabam entregando um conjunto mais equilibrado. Muito bem, esse foi o review do LG Q6 Plus. Todos os detalhes você confere na análise completa lá no Tecnoblog. Se você gostou do vídeo, dê um joinha para ajudar a divulgar e se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos. Sempre tem coisa nova aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.